Seja bem-vindo ao Timão Fiel News, o canal da Nação Alvinegra. Aqui, você fica por dentro de todas as notícias, bastidores, contratações e tudo que rola com o Corinthians. O Timão é a nossa vida, e a informação é o nosso combustível. Quer saber tudo sobre o Timão, direto e sem enrolação? Então deixe o like, inscreva-se agora, ative o sininho das notificações e faça parte da Fiel que não perde uma notícia. Aqui, o Corinthians nunca sai de campo. Fala, fiel, é isso aí. Deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e bora que tem mais vídeo aí pra gente aí. Bora pro vídeo. Aí daqui a pouquinho a gente tá de volta. Contra o rebaixamento, Corinthians e Atlético Paranaense. Neoquímica Arena, quinta-feira, 8 da noite. De um lado o Corinthians, do outro o Atlético Paranaense. Na tabela de classificação, os rivais estão separados por apenas 2 pontos. E uma coisa em comum: lutam para evitar o rebaixamento para a Série B. O Corinthians é o 18º colocado, tem 29 pontos, está no grupo das piores equipes do campeonato há 19 rodadas. Não vence no Brasileiro há 2 partidas. Vem de derrota para o rival São Paulo e empate contra o Internacional, quando ganhava até os 50 minutos do segundo tempo em casa. Do lado do Furacão, o jejum é bem maior. O time não sabe o que é uma vitória há 9 partidas. O último triunfo foi no dia 28 de julho contra o Cuiabá e de lá para cá, 3 empates e 6 derrotas. Para tentar arrumar a casa, a diretoria aposta no técnico Lúcio Gonçalves. No Corinthians, Ramon Dias terá reforços importantes para a partida. Fagner e Romero, que cumpriram suspensão na última rodada. A expectativa é saber se o atacante Memphis Depay será titular, como aconteceu diante do Inter, ou se começará no banco de reservas. O volante José Martínez, que retornou da seleção venezuelana por estar suspenso, tem presença garantida na equipe. No, sabemos que es un partido súper difícil por nosotros, por el puesto que estamos en la tabla, pero bueno, nosotros todos unidos vamos a sacar ese partido adelante, solo hay que jugarlo y hacer un buen partido el día jueves. Uma coisa é certa, mais uma vez não faltará apoio vindo das arquibancadas. A fiel torcida já esgotou todos os ingressos para o confronto. No Atlético Paranaense, Kaique Rocha e Madison estão suspensos e não jogam. Em compensação, Thiago Heleno, Christian e Pablo retornam ao time, que tem o 4º pior ataque do Campeonato Brasileiro. Apenas 27 gols marcados. Mais do que jogar bem a esta altura do campeonato, Corinthians e Furacão só precisam de uma coisa na noite desta quinta-feira: a tão sonhada vitória. Vamos lá, temos aí a tela do Corinthians no Brasileirão, aproveitamento 33%, 6 vitórias, 11 empates, 12 derrotas, é o 18º colocado. A tela do Atlético Paranaense parece um pouco melhor, mas o momento é péssimo. Tem 8 vitórias, 7 empates, 12 derrotas, é o 15º lugar, tem jogos a menos e isso é importante para esse debate de Atlético e Corinthians. Vamos falar então dessa luta. É muito difícil a gente pensar qual é o jogo mais importante do Corinthians no Campeonato Brasileiro, porque vai chegando essa hora e nesse momento de luta contra o rebaixamento que tudo é muito importante. Mas esse daí é aquele essencial, André, que aí ou a torcida começa a perder as esperanças mesmo ou começa a reacender. As possibilidades é que ficam muito diminuídas se o Corinthians não ganhar esse jogo. Esse jogo, ele tica todas as casinhas possíveis, assim. É verdade, o Corinthians não pode escolher partidas mais. Já não podia antes das últimas 3 rodadas. E não por coincidência, nesse período, últimas 3 rodadas, o Corinthians conseguiu somar 1 ponto. 1 ponto. Mas daqui para frente, não dá para ficar escolhendo. E também não dá para ficar pensando se o jogo é em casa, se é fora, se é clássico, se não é clássico. Aquele raciocínio normal, clássico, você pode ganhar, pode perder, pode empatar, independentemente de onde é o jogo, você considera, né, que
você tem que aceitar. Time da parte de baixo da tabela, no seu estádio, você coloca ali que o normal é você ganhar, né? O Corinthians não pode mais fazer esse tipo de raciocínio, mas esse jogo é, 1, em casa. 2, contra um time que disputa o mesmo campeonato que o Corinthians está disputando, que é o campeonato contra o rebaixamento. 3, o Corinthians está se preparando para esse jogo quase que integralmente há vários dias. O que faz com que, na cabeça de muitas pessoas, toda essa questão sobre as mudanças de data, a proposta do Flamengo que foi aceita, a indignação do Corinthians, aquela coisa não vamos aceitar e tal. No final das contas, se você pensar em termos de preparação, talvez seja vantajoso para o Corinthians enfrentar o Atlético Paranaense antes de jogar com o Flamengo. Porque o que é mais importante? Na semana do Flamengo, o que é mais importante? O Fluminense ou o Corinthians? O Corinthians. Por isso ele quer seus jogadores de volta e um pouco mais de tempo para receber esses jogadores, colocá-los em condições e enfrentar o Corinthians numa partida que é decisiva. O que é mais importante para o Corinthians, o Atlético Paranaense ou o Flamengo? Discutível. É indiscutível. E quantos jogadores o Corinthians não tem por causa da data FIFA? Aonde estão esses jogadores? Um já voltou. E a data FIFA inteira tentando colocar um time em condições psicológicas e físicas para enfrentar o Atlético Paranaense num jogo que é crucial. Então, o Corinthians não tem outro resultado que não seja ganhar em casa do Atlético, se colocar numa posição melhor, né, nessa luta para não cair, ganhar mais confiança depois de 3 rodadas ruins do Campeonato Brasileiro e ver o que se pode fazer no domingo contra o Flamengo. Não estou falando que é necessário abandonar o jogo, nada disso. Claro. Mas na semana do Corinthians, o que importa é o jogo com o Atlético Paranaense. E eu acho que o que eles tocaram no ponto, Dona, é muito importante, porque faltam 9 jogos. Para o Corinthians, o próximo é sempre o mais importante. Sim. Mas esse com o Atlético, eu acho que é aquele que a gente consegue olhar em perspectiva e falar, esse jogo tem cara de ser aquele que quando acaba o campeonato, a gente aponta, ali começou uma reação, ou ali afundou de vez. Porque é um jogo direto com o adversário. Então o Corinthians ainda está naquela vibe, mesmo com a derrota para o São Paulo. Tinha 2 a menos. Contra o Inter, jogou bem. Contra o Atlético, não parece que vai ter uma desculpa caso o resultado não seja bom para justificar. E aí vai começar, eu acho, que um clima de desespero total. Você concorda com isso? Você vê esse jogo como algo inegociável para o Corinthians fugir de Z4? Completamente, até analisando a sequência, depois vai precisar focar nas Copas. Tem o Flamengo e depois tem o Racing, que é adversário duríssimo também pela Sul-Americana. Só que o jogo contra o Atlético Paranaense é uma final de Copa. Para o Corinthians é vencer ou vencer. Acho que o trabalho do Ramon Dias nesse tempo que ele teve é tentar amenizar a pressão, que é uma pressão que acontece naturalmente pela classificação, né, do Corinthians, né, olhar a tabela já consegue entender, mas tentar tranquilizar os jogadores de que se o time produzir o que produziu contra o Internacional, se ele jogar bem, ele está mais próximo da vitória. Eu acho até que no campo, o Corinthians, ele hoje pratica um futebol melhor do que o do Atlético Paranaense. No campo, rendimento recente. O Atlético desandou muito no ano do seu centenário. E tem uma outra questão dentro do que o André falou, além de ser um adversário direto, que está brigando contra o rebaixamento, é um jogo muito importante porque o Atlético tem 2 jogos a menos, comparado ao Corinthians. Outros concorrentes do Corinthians nessa briga contra o rebaixamento têm jogos, né, atrasados. Isso pressiona ainda mais o time pelo resultado. Agora, a gente começou a ver um Ramon encontrando um esquema ideal, com 3 volantes, o José Martínez voltando, é muito importante, que é o cara da pegada, que faz as coberturas, né, ele dá um equilíbrio para esse meio campo, né? E agora eu tenho muita expectativa, principalmente com 3 jogadores. Se o Yuri Alberto vai seguir no ritmo forte, que a gente tem visto nas últimas partidas, né, perdendo um pouco daquela responsabilidade, aquele protagonismo que ficou muito só nele, e o time também conseguindo explorar melhor as características dele, e 2 reforços, né, desse meio de temporada, que eu acho que com a sequência de treinamentos eu espero uma melhora física e mais ritmo. São 2 jogadores que podem elevar muito o nível. O Carrillo, no meio campo, e o Memphis, né? O Memphis é um jogador que combina muito com o estilo do Yuri, é o cara que sai da grande área,
o arco buscando a flecha, né? Aquele passe em profundidade. Ele é um jogador diferente. E ele pode ser o jogador que vai liderar essa virada de chave. Sim. Porque não basta para o Corinthians agora só jogar bem. É inegociável, você precisa do resultado, né? O Corinthians até vem jogando bem. Mas Contra a pressão... o Inter, jogou pois bem, jogou muito melhor que o vem Inter. o Né? empate, né? Tem isso. Bom, pelo menos está aquela expectativa e até uma promessa de que o Memphis Depay estará pronto fisicamente logo depois dessa data FIFA, então logo depois desse jogo com o Atlético Paranaense. Vamos seguir o Bom, nosso... é isso aí, moçada. Quem chegou até aqui, deixa aí o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vamos aqui para uma notícia, né? Que vem circulando. Eu postei um vídeo agora há pouco falando da situação do Hugo Souza, que tá complicado, né? O Sami Carvalho trouxe uma informação aí de que na realidade o jogo duro do Flamengo é para que eles contem, né, com o Hugo Souza na próxima temporada. Aí temos aqui outra informação da saída do Memphis. Staff de Memphis Depay responde sobre saída do Corinthians para a Arábia Saudita. O craque tem se dado muito bem com todos os companheiros. A animosidade do clube se tornou outra com a chegada da estrela. Aí questiona-se, né? Memphis Depay de saída. O portal Ficales da Espanha noticiou nas últimas horas a possibilidade do atacante Memphis Depay deixar o Corinthians e jogar no futebol árabe na próxima temporada. A informação foi repassada ao staff do jogador, que eu acho que já estão contando, os desgraçados já estão contando aí com a queda, né, do Corinthians. E, cara, tem que ficar atento, esse vai ser o jogo. Vencer ou não vencer e guerra. E vamos aqui pro restante da informação. Segundo apurou a reportagem do Bola VIP, que é o portal aqui onde eu sempre trago notícias, o holandês está feliz no clube e pretende cumprir seu contrato. Não passa pela cabeça de ninguém do timão de que o clube será rebaixado para a segunda divisão. Ao ser questionado sobre a possibilidade de queda, a rescisão de contrato foi escrito atrás de uma mensagem via aplicativo de celular. Não passa pela cabeça. O Memphis está ambientado cada vez mais. E aí tem uma informação também aqui, adaptação. O craque tem se dado muito bem com todos os companheiros. A animosidade do clube se tornou outra com a chegada da estrela. Todos estão encantados com a humildade e fazem com que o holandês se sinta em casa e é muito gente boa. Ainda sem marcar no seu primeiro gol, e eu acredito que agora contra o Atlético Paranaense ele vai marcar. O atleta está fechado uma mansão para morar, está fechando uma mansão para morar em São Paulo e quer uma rápida adaptação, ao país do futebol local. Além disso, o Al Nassr e o Al Hilal, clubes especulados, não fizeram contato. Quer levar, paga a multa, porque com certeza tem multa, né? Seleção holandesa. Técnico dos Países Baixos, que é conhecida a Holanda, Ronald Koeman, está contente com o nível de futebol no Brasil e está propenso a chamar Memphis Depay para sua próxima seleção da data FIFA em março. Um temor do atleta seria a falta de espaço na seleção, mas como ele já foi informado de que não será um problema, nutre ter mais minutos com a camisa do time do povo. Memphis fica no timão. Essa é a informação que tem aí para você. Deixa eu atualizar aqui, olhar se eu encontro mais algum tipo de informação que seja bem mais pertinente, ou melhor, ou nova, né? Vamos aqui, atualizando aqui. Pronto, tem um aqui, foi publicado há pouco. CEO do Corinthians, o Fred Luz, né, que também já deu essa bagunçada na história contra o Cuiabá. Abre o jogo sobre a contratação de Memphis Depay. CEO dá detalhes da negociação. O Corinthians realizou a contratação mais badalada da última janela de transferência, Memphis Depay, livre no mercado da bola, assinou por 2 temporadas com o clube paulista, né? A contratação reverberou na imprensa nacional, bem como nos maiores veículos de comunicação do exterior. Porém, a negociação levantou um debate acerca do empenho financeiro empregado. Porque a situação da gente aí está complicada. Entre chumbo trocado com o Cuiabá, como acabei de falar, acerca de pendências financeiras, Fred Luz detalhou suas conversas com Augusto Melo, bem como
afirmou que o time não excedeu seu orçamento na aquisição do craque. E vale lembrar também que pouca gente sabe aí, Cuiabá também está devendo a gente. Está com 27 meses. A compra do meia atacante Marquinhos. Segundo o clube, o Cuiabá, eles não receberam dinheiro, né? Mas já foi confirmado que o dinheiro caiu. Que o time do Apoel, acho que é Apoel, só pagou depois que o Cuiabá entrou com ação na FIFA, né? E vamos aqui para a continuação da matéria. Estou me sentindo estimulado pelos desafios do Corinthians. De acordo com o meu timão, Fred Luiz foi categórico ao responder sobre a contratação de Memphis Depay e disse: não foi loucura financeira, estamos no plano dentro da conta, tudo bonitinho. O problema aí, meu filho, é que a merda aí de não estar pagando as coisas que tem, tá causando um problema aí desgraçado. Sobre os contratos entre ele e o presidente Augusto, contato, né? Entre ele e o presidente Augusto Melo, Luiz revelou que existe extrema transparência como Cartola, que se sente estimulado pelos desafios do clube. Eu falo com o presidente toda hora, ele é muito acessível, não faço nada sem pedir a aprovação dele. O que eu posso dizer agora é que